A paz, queridos! Hoje já estamos na lição 9 do módulo Compreendendo os Princípios Cristãos, trabalhando as cartas de Paulo. E hoje nós vamos trabalhar as cartas de Tessalonicenses, a primeira e segunda carta que Paulo escreveu aos irmãos de Tessalônica. Então, na primeira carta que Paulo escreveu, ele apresenta Jesus Cristo como nosso rei que virá. Paulo apresenta como tema desta carta para que vos conduzisseis dignamente para com Deus e com sua firmeza na fé, apesar da herança do paganismo grego que os irmãos de Tessalonicenses, mesmo estando com uma firmeza tão grande, mesmo estando num lugar pagão, eles tinham toda uma esperança na segunda vinda de Cristo, né? E Paulo escreve confortando eles sobre essa certeza de que Cristo virá. Então, todo este foco é uma carta escatológica que vai falar sobre a vinda de Cristo, pedindo aos irmãos de Tessalônica que fiquem longe do pecado sexual, pedindo aos irmãos que fiquem longe do adultério, que trata os irmãos com respeito. Então, você vai ver um panorama da primeira e segunda carta de Tessalonicenses na lição 9, onde Paulo escreve pedindo uma série de coisas aos irmãos para que eles estejam preparados para a segunda vinda de Cristo. Na segunda carta aos Tessalonicenses, ele diz: Cristo vai voltar, e ensina a respeito da vinda do Senhor. Todo o propósito é para que os irmãos não estivessem negligentes, para que não negligenciasse a sua fé, porque a qualquer momento Jesus estaria voltando, enfatizando os irmãos, os cristãos, aproveitarem o seu tempo com sabedoria. E ele elogia os irmãos de Tessalônica do seu crescimento espiritual. Então você vai observar aqui estas duas cartas aos irmãos de Tessalonicenses, onde nós vamos orientar o professor para as crianças, trabalhar com as crianças do nível 1 e 2 na Bíblia em Foco, a temática de como viver para agradar a Deus, que está em Tessalonicenses 4, de 1 a 12. Na orientação ao professor do nível 3 e 4, como problematizar este tema, viver para agradar a Deus, e confrontar os adolescentes, as crianças do nível 3 que já estão maiores, como é viver esperando Jesus nos dias atuais. Ao final desta lição, você já vai trabalhar a previsão para estudos da nossa próxima aula, que é a lição 10, e é a carta de Paulo a Timóteo. A primeira carta de Paulo a Timóteo será a nossa próxima discussão, e até lá!